investigação já tem um resultado, já tem uma resposta para o que aconteceu com Fernanda Lages no dia 25 de agosto de 2011, já tem aí as suas hipóteses confirmadas e vai apresentar suas convicções aos promotores, aos promotores, vai apresentar à sociedade as suas conclusões em relação a este caso, Fernanda Lages, a jovem estudante que foi morta em agosto do ano passado, Amadeu Campos. Olha, aliás, nós temos a informação de que amanhã, nessa divulgação, por volta das 10 horas da manhã, estarão presentes o superintendente, delegado Nivaldo Farias, os dois delegados que chefiaram o inquérito, Edmilson Freitas, Alberto Neto, e também o perito Arthur, que é o chefe da perícia aqui, que conduziu os trabalhos e vai apresentar as perícias feitas, e também o doutor Legário, que é superintendente executivo da PF aqui no Piauí. E há a possibilidade da presença de um representante da Superintendência Nacional da Polícia Federal e também de um perito da Superintendência Nacional da Polícia Federal nesta divulgação à imprensa amanhã. E foram convidados o Procurador Federal Marco Túlio Caminha e os dois promotores que acompanham o caso desde o início, doutor Biraci Rocha e doutor Eliardo Cabral, que o Joelson já deu a informação ontem, os dois não comparecerão, não é, Joelson? Não vão participar do anúncio, até por não concordarem com o que será divulgado. E quando a gente fala não concordarem com o que será divulgado, é porque a polícia ela já mostrou aos promotores, ao juiz... O juiz da primeira vara, doutor Antônio Noleto, já mostrou a alguns delegados de Polícia Civil que solicitaram uma audiência com o Ministério Público também, e a família também já conhece o laudo pericial da polícia. Então, o resultado. E veja só, claro, esse resultado é amanhã que vai ser divulgado, mas com base em fontes da TV Cidade Verde, nós conseguimos, Joelson, o quadro aproximado da conclusão que a polícia tem. É uma antecipação aproximada dos resultados da Polícia Federal em relação ao caso Fernanda Lages. Quais são as conclusões da Polícia Federal que serão apresentadas amanhã? Repito, essa informação nós buscamos através das fontes de pessoas que já estiveram na Polícia Federal, que já têm conhecimento desse resultado, que foi apresentado para alguns grupos, como o Gelson citou, promotores, juiz e a família, e também delegados da Polícia Civil. Então, diante disso, o Joelson organizou uma reportagem antecipando o provável resultado que vai ser divulgado amanhã pela Federal. Exatamente, Amadeu. Nós mostramos como a Polícia Federal, qual é a conclusão da Polícia Federal e como a Polícia Federal chegou a esta conclusão. É o que vamos ver. A última semana de trabalho investigativo da Polícia Federal foi marcada por encontros a portas fechadas. Reuniões com autoridades diretamente ligadas à apuração do caso para apresentar o resultado de quase 11 meses de investigação. A última delas envolveu os promotores de justiça Eliardo Cabral e o Biraci Rocha, o juiz da primeira zona criminal, doutor Antônio Noleto, o superintendente da Polícia Federal, Nivaldo Farias, e o delegado que presidiu o inquérito, José Edilson Freitas. Nas reuniões, a Polícia Federal está apresentando detalhes do que foi encontrado nas investigações. Os policiais federais conseguiram montar um perfil de Fernanda Lages. Quem eram seus amigos? Quais eram os seus hábitos? Como ela se divertia? Qual a sua situação financeira? E até os remédios que tomava. Detalhes que podem ser importantes para dizer o que aconteceu com a estudante. Mas as principais informações produzidas pela Polícia Federal no seu trabalho de investigação estão ligadas à perícia no corpo de Fernanda Lages. Amanhã, a polícia vai apresentar uma análise minuciosa das lesões no corpo da estudante. Análises feitas por peritos de Brasília e São Paulo, após a exumação de Fernanda. Os policiais concluíram que todos os ferimentos que aparecem na altura das costelas de Fernanda Lages foram resultados da queda. A Polícia Federal descarta a possibilidade de Fernanda ter sido espancada. Não há nada que prove que havia outra pessoa na cena do crime. O arrasto que provoca os ferimentos foram no chão, no local onde Fernanda caiu. Segundo os levantamentos que serão divulgados pela Polícia Federal amanhã, Fernanda entrou na obra do Ministério Público sozinha.
As teses foram confirmadas através de quebra de sigilo telefônico e depoimento dos vigias. Os levantamentos comprovam que Fernanda não marcou encontro com ninguém no prédio. Os agentes usaram equipamento de mapeamento em 3 dimensões para apontar a dinâmica de Fernanda dentro da obra do Ministério Público. Ao chegar ao 6º andar, ela seguiu em direção à mureta. Segundo a polícia, ela subiu e se sentou no parapeito. Depois, ficou em pé sobre a mureta. Ainda teve tempo para ajeitar o vestido e pulou espontaneamente. A polícia diz que Fernanda pulou de ponta cabeça em posição de mergulho. O impacto com o solo provocou os ferimentos na cabeça, a fratura no braço e a quebra de um dos seus dentes. Os policiais federais dizem que Fernanda estava consciente no momento da queda. Por isso, teria usado o braço instintivamente, primeira parte do seu corpo a tocar o solo, para se proteger do impacto. Isso explicaria também as marcas encontradas nas unhas da estudante. Após a apresentação, os resultados da Polícia Federal serão encaminhados ao Ministério Público. Os promotores de justiça não participarão da divulgação do laudo. Eles terão que decidir se vão arquivar o caso ou pedir novas diligências. Com as imagens do circuito de TV e o depoimento dos vigias. Então ela entrou só. Mas ela entrou convidada por alguém? Podia ter alguém esperando? Alguém esperando? Para quebrar essa dúvida, para desfazer essa dúvida, a polícia quebrou o sigilo telefônico dela e de uma série de pessoas com que ela poderia ter conversado para combinar um encontro. Não há nenhum sinal de combinação, não há nenhum testemunha que diga que ela tenha entrado na companhia de alguém. Então ela subiu sozinha, chegou lá no 6º andar, subiu na mureta, ficou de pé sobre a mureta. Mais uma dúvida aqui, João, antes de você concluir. A informação de que ela teria sido espancada ou agredida antes da queda, antes da morte. Isso a polícia constatou através de perícia e do exame da exumação do corpo dela, que os ferimentos foram todos consequências da queda. Exatamente. Todos os exames eles são bastante conclusivos nesse sentido. Só existem 2 lesões da Fernanda que são antes da queda. A lesão entre as coxas provocada pela subida na mureta e uma pequena lesão na altura do umbigo, que teria sido também provocada por esse momento em que ela vai subir. São pequenas raladuras, nada provocado por terceiros. Tá, porque teria lá na mureta teria uma cordoalha de cobre que serve de para-raio. Uma cordoalha de cobre e foi ali que ela provavelmente machucou o estômago. Exatamente, na altura do estômago. São pequenos ferimentos, nada que seja tão relevante. Nada que demonstre que ela possa ter sido agredida ou espancada antes da morte. Todos aqueles ferimentos que foram apontados como possíveis sinais de espancamento, segundo a Polícia Federal, através dos exames periciais e a exumação do corpo de Fernanda, foram todos provocados pela queda de Fernanda Lages no solo. E ela estava consciente? É possível a polícia afirmar isso? A Polícia Federal diz no seu laudo que ela estava consciente e um sinal claro disso é que ela teria instintivamente colocado o braço no momento da queda. A lesão que aparece no braço de Fernanda Lages, onde ela aparece com fraturas no braço, é o resultado dessa posição que ela põe a mão, uma reação instintiva. Como se fosse proteger o rosto. Como se fosse proteger o rosto daquele impacto. Uma reação instintiva de quem está consciente, de quem optou por fazer o salto e teria colocado ali instintivamente para se proteger. Uma reação instintiva do ser humano. Joelson, pelas matérias que você já fez no local, é possível dizer que Fernanda Lages já conhecia o prédio, já conhecia a obra? Para ter tido esse acesso? Essa é uma pergunta que a Polícia Federal também não responde na sua investigação. Se Fernanda Lages já conhecia o prédio. E outra pergunta... Pela dificuldade de acesso ao local. A Polícia Federal considera que não há tanta dificuldade de acesso quanto se imagina, segundo a Polícia Federal. Eles não sabem responder se ela já conhecia ou não o prédio. Todos os vigias dizem nunca ter visto Fernanda lá. É um indício de que talvez ela nunca tenha ido lá. Agora, o que se sabe também é que ela entrou espontaneamente, ela entrou porque quis. O que a polícia não consegue responder também, Eli e Amadeu, é por que Fernanda, caso ela tenha se suicidado, como a polícia diz que ela se suicidou, por que ela teria escolhido aquele prédio justamente? Isso é uma dúvida que será tirada amanhã, né? E nós vamos saber qual é a avaliação que fazem os policiais federais, os delegados, peritos, que investigaram esse caso polêmico que há mais de um ano mobiliza as atenções dos piauienses. Amanhã estaremos mais acompanhando. Um dia importante. E você vai ver tudo ao vivo pela TV Cidade Verde, logo de manhã cedo, viu?
logo no Notícia da Manhã com a Nádia Rodrigues, informações, e depois a cobertura ao vivo de todo o desfecho desse caso, desfecho da investigação da Polícia Federal. Obrigado, Joelson. Um abraço, Amadeu.